Bom, amigos, hoje eu vou falar sobre como reconhecer uma plena de madeira antiga. Mas é preciso que fique bem claro que eu não estou ensinando como fazer uma plena, e sim como elas eram feitas pelos profissionais marceneiros antigos, tá bom? Então precisa ficar claro isso, porque existe tanta variedade. E a plana pode ser feita do jeito que a pessoa achar melhor. Aqui é só para vocês reconhecerem se a plana realmente é antiga ou não. E isso eu falo desde 1880 até 1950. Acho que mais do que isso não foi, depois eu vou explicando por quê. Então vamos lá. Primeira coisa, numa plana antiga, é que sempre ela era feita com um pedaço de madeira inteiriça. Ela nunca tinha emenda. E esse pedaço de madeira era chamada de cepo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar bonitinho aqui, ó. Deixa eu melhorar aqui, ó. E vou dar uma desmontada nela. Deixa eu pôr aqui. Aqui, aqui, aqui e aqui. Pronto. Todo o processo de fabricação da plana começava aqui, na escolha da madeira principalmente. Por quê? Ela tinha que ser uma madeira pesada, não excessivamente. Ela tinha que ser boa de corte e estável, uma qualidade de madeira que fosse estável, não sofresse muito movimento, como algumas madeiras sofrem, entendeu? E tinha que ser boa de corte, tá? Então, os detalhes de acabamento, que nem no caso desta daqui, tá vendo? Chanfrado aqui, chanfrado em volta. Estão vendo? Olha. Os encaixes muito bem feitinho, muito bem acabado, dando impressão até que foi feito em máquina, mas não foi, tá? E de um marceneiro para outro variava o acabamento dela, que nem no caso aqui, ó, tá vendo? Tem um chanfrinho aqui, isso é tudo detalhes que inclusive demonstrava a qualidade de serviço também do marceneiro naquela época, tá? E as madeiras que normalmente eram utilizadas para fazer esse tipo de garlopa e planas era a cabriúva parda e a cabriúva vermelha. Dava-se preferência para a cabriúva parda para se fazer as garlopa e a cabriúva vermelha para se fazer as planas. Por quê? Uma é um pouco mais pesada do que a outra. Então, para garlopa era utilizado mais a cabriúva parda e para as planas a cabriúva vermelha, que era mais pesada. Fora a cabriúva, também era utilizado muito o angico vermelho e o coração de negro, tá? Porque eram madeiras boas, estáveis, boa de corte e tudo mais. Então, sempre precisa prestar nisso. E sempre muito... Vou sempre repetir isso porque é importante. Não se fazia plana e garlopa de qualquer maneira. Sempre eram muito bem feitinhas. Bem acabada mesmo. Eu não estou pegando a garlopa mesmo, que é essa bichona aqui, ó. Por quê? Ela é muito pesada, ela pesa quase 4,2 kg. Imagine trabalhar o dia inteiro empurrando uma peça de 4,2 kg. Então, aí também é muito grande, né? Mas o princípio dessa que eu estou mostrando, a pequenininha, é o mesmo da grande, não foge em nada, tá? Um outro detalhe também é a questão da asa, que é essa parte aqui. Toda garlopa antiga, a asa era presa por duas maneiras. Primeiro, ou parafuso,
ou com uma cunha. E por que esse trabalho de fazer esse encaixe todo, se podia logo pregar ou colar? E aliás, se você encontrar uma que seja pregada ou colada, provavelmente o marceneiro não era de boa qualidade. Pelo simples fato de que, se acontecesse algum problema com o cepo da plana, batida, rachar, marcar, qualquer coisa que danificasse, então retirava-se a asa para ser colocada na nova que fosse feita. E isso porque a parte mais chata de se fazer da plana, da garlopa aqui no caso, é a asa. É muito trabalhoso. Então, deu problema, utiliza-se a asa em outra e pronto. Tá? Esse detalhe do botão aqui, eu vou explicar mais para frente. Bom, até aí vocês entenderam, né? Então, tenham sempre em mente, uma madeira antiga era muito bem feita. Bom, o que mais eu podia falar para vocês entenderem? Cada marceneiro naquele tempo tinha um tipo de acabamento diferente, tá? Uns eram mais caprichosos, outros um pouco menos, mas todos tinham que ser muito bem feitinha, desempenada e tudo mais. E não se passava mais nada nela, além do que um verniz boneca. E olhe lá, era a única coisa que eles passavam. Essa cor que fica madeira com o passar do tempo é própria da cabriúva. Se você pegar um pedaço de cabriúva, que na realidade essa daqui é a parda, vocês estão vendo aqui dentro, ó, como ela é uma madeira relativamente clara, mas com o tempo, com a ação da luz, ela vai escurecendo naturalmente, ficando meio avermelhada. Tá? Esse é uma particularidade da cabriúva. Bom, até aí está tudo bem. Eu não vou falar das planas. Por quê? Eu achei melhor fazer da seguinte maneira. Eu vou fazer um outro vídeo explicando como que antigamente se desempenava e aparelhava uma madeira usando-se as garlopas e as planas, tá? Que é bem diferente daquilo que vocês conhecem e imaginam. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo, para que o vídeo não fique muito longo, tá bom? Então, é esse o detalhe. Ah, outra coisa, não tem plana que contenha aquele ferrinho aqui, que atravessa para pôr o ferro e prender com a cunha, não é antiga, tá? As antigas são essas, que esse processo de encaixe, sempre, apesar que tem um detalhe, a plana mais antiga encontrada até hoje, que é do século, julgaram entre séculos, se eu não me engano, 3 e 5 depois de Cristo. Num próximo vídeo eu vou colocar a foto dela para vocês verem, tá? E isso agora não vai importar. Mas eu vou pôr essa foto aí para servir como curiosidade. É a plana mais antiga encontrada até hoje. É do tempo da Roma Antiga. É uma plana romana, inclusive, tá bom? Agora eu vou fazer um textinho final explicando umas outras coisas para vocês, que é o porquê de tantas ferramentas no Brasil inteiro serem quase iguais. Então tem um monte de gente que tem tudo isso que eu tenho aqui, praticamente igual. O que diferenciava era que um marceneiro fazia com um certo acabamento, o outro com outro, um dava um design, o outro não dava, e aquela coisa toda, tá? Então, o próximo vídeo que eu fizer é explicando como era usada as ferramentas para se fazer o desempenamento e aparelhamento da madeira, tá bom? Obrigado, amigos. Amigos,
continuando, agora um pouquinho só da história para vocês entenderem o final da história das planas antigas, tá bom? Há 100 anos atrás, devido ao crescimento do Brasil, aquelas coisas todas, então foi fundado a Escola Profissionalizante. E a primeira, que foi fundada em 1911, se chamava Escola Masculina, aliás, era Instituto Profissional Masculino, e existia o Instituto Profissional Feminino. Depois, em 1917, mudaram só o nome, aí passou a se chamar Escola Normal Masculina de Artes e Ofícios ou Escola Feminina de Artes e Ofícios. E naquela época, 1911, os mestres dessas escolas ou eram italianos ou portugueses. E era assim, os italianos ensinavam marcenaria e os portugueses carpintaria. E foi assim que surgiu. Então, todo profissional que se formava naquela escola produziam as garlopas e as planas iguais, que aliás era matéria de lição de casa. Então tinha lá na escola exposta as garlopas e as planas, e os alunos copiavam, pegavam as medidas, aquela coisa toda, e em casa começavam a produzir as ferramentas. Então todos partiam do mesmo modelo. Aí um dava uma variada, outro dava outra variada e vai indo. Então é por isso que tem tantas garlopas e planas iguais, porque partiam sempre do mesmo modelo. E esse modelo veio da Europa. Lá na Itália e em Portugal, você vai encontrar os mesmos tipos de ferramenta. O que pode mudar é a madeira, mas o design da ferramenta vão ser iguaizinhos, tanto na Itália como em Portugal e algumas outras regiões lá da Europa. Isso veio de lá para cá e foi assim que nós aprendemos, entendeu? Agora, nesse período, deve ter durado mais ou menos uns 30 anos essa escola aí. Então você imagina, sei lá, quantas centenas ou até milhares de profissionais que eles formaram. Depois esses profissionais, alguns ficaram aqui e outros foram para outros estados, e até para fora do Brasil também foi, mas o nosso foco é aqui. Então por isso que se encontra muita ferramenta e tudo igual em quase todo o Brasil, entendeu? É esse o motivo, que todos eram feitos a partir da mesma que era mostrada. Havia pequenas variações, mas sempre dessa forma. Agora, eu fico imaginando, se existem, uma suposição, vou falar qualquer número para vocês entenderem, 1000 planas e 1000 garlopas no Brasil todo, isso significa que foram 1000 pessoas diferentes que fizeram cada uma, porque o marceneiro era obrigado a produzir suas próprias ferramentas, tá certo? Então, cada plana, cada garlopa tem a sua história individual. Ao contrário, que me perdoem os que gostam, dessa daqui. Aí começou a ser feito em linha de produção, aí tudo bem, né? Aí fica fácil e tal. Então, eu até certo ponto, por fator histórico, não dou valor à plana de ferro, tá? Eu só dou valor histórico a planas de madeira, devido a isso. Imagine você, cada um fez as suas ferramentas, então é diferente, você entendeu? E deve ter mais do que 1000 planas e garlopa. Então é esse o motivo de que todas se parecem, porque, se eu não me engano, essa escola só teve aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. No resto do Brasil não tinha. Então quem se formava era do Rio de Janeiro ou de São Paulo, e depois iam para todo o Brasil. Então é por isso que eu falo,
toda a plana de madeira ou garlopa são muito bem feitinhas e acabadas, tá? Então tenham isso sempre como parâmetro para analisar se a ferramenta é antiga ou não, tá bom? E parabéns aos nossos antigos marceneiros, né? Eles merecem. Um abraço, obrigado, viu?